Na aula de hoje temos aqui então um exercício que vem no seguimento daquilo que temos vindo a analisar, que é o estudo do escoamento de fluidos em diversos dispositivos e que mistura, se calhar aqui dois conceitos, aquele que vimos relativamente aos manómetros e outro a dispositivos de escoamento como por exemplo o Venturi, né? É-nos dito aqui que temos uma conduta horizontal, transporta um líquido que tem uma densidade relativa de 0,85, que tem intercalado então um venturímetro. Este, como o próprio enunciado diz, é um dispositivo que é utilizado, como já referi várias vezes, para a determinação de velocidades de escoamento e, consequentemente, para a determinação do caudal. É-nos referido então que, sendo ΔY igual a 0,06, a diferença de cotas da superfície do mercúrio no manómetro diferencial determinar o caudal escoado. Portanto, o manómetro diferencial é este que aqui está, ok? E, portanto, aquilo que nós temos aqui é 0,06 metros, como a diferença então das cotas, como ali é dito no enunciado. Segue então o enunciado a dizer que vamos considerar o coeficiente de Coriolis igual a 1.15 e a perda de carga entre as secções que contêm os eixos das tomadas de pressão do manómetro, portanto, a tomada de pressão aqui identificada como 1 e 2, é igual a 0,05 vezes a altura cinética correspondente à velocidade média na primeira secção. Já vamos ver o que é que isto significa. Bom, a primeira coisa que devemos aqui então estabelecer é que temos um escoamento plenamente desenvolvido. Pela indicação que nos é dada no manómetro, podemos dizer que o escoamento dá-se-ia em que direção? Portanto, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vocês reparem que aquilo que nós visualizamos é que aqui temos uma pressão maior capaz de empurrar o fluido manométrico nesta direção e, portanto, estamos convencidos que o escoamento dá-se então da esquerda para a direita. Vamos então aqui olhar para a nossa equação de Bernoulli e começar por estabelecer o que é que daqui conhecemos. Repara, nós já percebemos que estando a nossa conduta na horizontal, podemos simplificar, logicamente, aqui a cota geométrica. Por outro lado, aquilo que visualizamos é que temos aqui o coeficiente de Coriolis, que já é dado no enunciado e dizem-nos 1,15, ok? O seu valor. Por outro lado, é-nos dito então que a perda de carga que existe entre estas duas secções é dada, e portanto eu vou aproveitar aqui a indicação do HF para reescrever que o HF seria igual então a quê? Aquilo que é ali dito. Repara, nós vamos considerar o nosso HF como 0,05 vezes a altura cinética da primeira secção. Portanto, da primeira secção, nós teríamos aqui que utilizar o termo da altura cinética e agora, como é óbvio, só tenho que afetar isto do nosso valor de 0,05, não é? Portanto, vocês reparem que desta forma é fácil a gente entender que aquilo que está a ser aqui contabilizado é um valor de K, okay, que tem um valor de 0,05, okay, e é aqui relativo a esta contração. Bem? Portanto, a perda de carga neste exercício está a ser dada. Bom, segue-se então a análise e nós devemos perceber o que é que, ao fim e ao cabo, iremos ter, não é? Se vocês virem que na secção 1, a cota piezométrica, atenção que a cota piezométrica é P sobre gama mais Z, na secção 1 é igual no ponto A, correto? Aquilo que nós temos aquilo que temos aqui é este cota piezométrica,
certo? E a mesma coisa sucedendo, como é evidente, aqui no ponto 2, na secção 2, com o ponto B. Perfeitamente recordados sobre este assunto. Portanto, nós podemos, de certa maneira, começar por escrever, então, aquilo que acabamos de referir, não é? Bem, vamos então aqui aproveitar mais uma vez na equação, da equação geral de Bernoulli, para escrever aquilo que pretendemos, que tem a ver então com o que acabamos de referir. E como é evidente, isto que aqui escrevemos para a secção 1 também é verdade se considerarmos para a secção 2. Não é? Isto é apenas recordar aquilo que já tínhamos apreendido anteriormente relativamente à parte dos manómetros. Certo. Bom, com isto nós podemos então agora reescrever a nossa equação de Bernoulli, mas agora tendo em consideração tudo aquilo que aqui já escrevemos, quer a perda de carga, quer as secções 1 e 2 relacionadas com os pontos A e ponto B. Então vamos fazer isso, não é? Portanto, vamos aqui. Claro que agora vamos utilizar a respectiva, não é? Altura cinética. E, portanto, temos aqui reescrito a nossa equação de Bernoulli, como é evidente, com os dados que acabamos de referir. Portanto, temos agora também a possibilidade de relacionar, como é evidente, as secções, não é? Isso já sabemos fazer também. Agora, nós vamos aproveitar a informação que aqui temos e referir o seguinte. Nós sabemos que a pressão do ponto A, estando no mesmo fluido, será igual à pressão do ponto C. Portanto, vamos ainda colocar essa indicação. A pressão do ponto A será igual à pressão do ponto C. Okay? Se continuarmos a escrever, aquilo que daqui resulta é que teríamos então que a pressão do ponto C será igual à pressão do ponto B mais aquela coluna de fluido que está entre C e B. E, portanto, esta informação para nós é fundamental. Vamos então aqui escrever, seria então o ρg, ou então o nosso gama, correto? Vezes agora o ΔY, não é? Portanto, só aqui colocar vezes então o nosso ΔY que temos ali da imagem. Tem aqui nenhuma dúvida, pois não? Portanto, recordar a parte de pressões, quando estamos a falar de manómetros, nós temos o mesmo fluido e, portanto, no mesmo fluido nós utilizamos um ponto que esteja à mesma cota, nesse mesmo fluido. Portanto, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto C. E agora relacionamos a pressão do ponto C com a pressão do ponto B, porque é a separação dos fluidos. O fluido que está em escoamento e o fluido manométrico, que é o mercúrio. E, portanto, dessa forma, nós estamos a reescrever, ou pelo menos aqui a indicar uma nova equação que nos vai permitir depois continuar a resolução do problema. Então, vocês vejam, onde está a pressão do ponto A, eu já sei que posso colocar isto que aqui está.
correto? E qual é a vantagem? É que eu, dessa forma, passaria a ter apenas a pressão do ponto B. Correto? Pode ser que daqui isto nos ajude na resolução. Como é óbvio, depois também vou necessitar de relacionar as duas velocidades. Mas vamos por partes, porque já sabemos que isso virá a seguir. E então vamos continuar a nossa resolução reescrevendo a expressão. Então, vou aqui aproveitar a equação, colocá-la aqui e aquilo que referi, portanto, onde está P de A, posso colocar P de B mais gama delta Y, correto? Portanto, esta parte que aqui está ficaria P de B, se estiverem de acordo, vejam lá se isto vos suscita alguma dúvida, não é? Mais o gama vezes então o delta y, não é? Ok, está aqui com uma dificuldade em encontrar o delta. Ok, certo. Delta y. E portanto, desta forma, nós já vamos perceber que ficaríamos então PB sobre gama e depois mais delta y, porque o gama corta com este gama que aqui está, certo? Só que aquilo que aqui se refere não seria o gama que nós estamos habituados, mas o gama de quem? Muito bem, a questão do gama aqui é fundamental. Repare, se nós não tivermos em consideração aquilo que fizemos aqui, vamos errar no problema. Ok? Portanto, eu resolvi como achei que poderia realmente conduzir a um erro bastante usual. E vocês reparem, vocês devem ter em atenção que o gama que aqui estão a colocar é o gama do mercúrio. Ok? Vou aqui só referir que ele seria então do mercúrio. E é importante realmente que nós tenhamos isto em atenção, porque senão iríamos cometer aqui um grave erro em que teríamos então a simplificação do peso específico e não poderíamos fazê-lo, não é? Portanto, nós teríamos agora que corrigir isto, em que aqui seria então o do mercúrio, está bem? Portanto, é fundamental realmente que tenhamos isto em atenção. Depois, até posso também separar aqui a equação, que também nos vai dar jeito. Agora sim, acho que já se torna claro. Mas então okay. Desta forma começamos a ter a nossa expressão aqui a aparecer. Portanto, o nosso ZA, como tínhamos visto, já pode aqui ser substituído, né? O ZA e o ZB, portanto já podemos aqui fazer esta simplificação. E portanto, deixem-me só aqui olhar, nós temos então esta parte já substituída, ZA V1 ao quadrado, ok. Então agora necessitávamos daquilo que referi há bocado, que é da relação entre as áreas, não é? Portanto, poderíamos agora facilmente perceber que teríamos, vou reescrever tudo para também ficar claro o que é que estamos aqui a referir, está bem? Portanto, este PB sobre gama vai depois simplificar. Portanto, acho que agora fica fácil de visualizar
que iríamos ter então aqui a simplificação de PB sobre gama, e depois temos uma expressão que, ok, aqui tudo conhecido, depois tínhamos o ZB menos o ZA, e isso também podemos depois substituir, e depois V2, V1 e aqui V1. Portanto, estamos em condições de simplificar esta expressão. Nesta expressão que aqui está, nós teremos então, vamos aqui colocar alfa vezes a altura cinética. Depois, o que é que vamos ter? Vamos ter menos, podemos pôr em evidência, realmente aqui às vezes isto ok, menos. Então agora vamos ter que colocar em evidência, reparem, nós teríamos então o alfa que aqui está, temos aqui 0.05, portanto seria alfa menos 0,05, agora como é evidente, vezes a altura cinética que temos aqui da secção 1, e isto agora igual ao nosso gama do mercúrio sobre o gama linha, e reparem, o ZB menos o ZA também vem aqui, e podemos então pôr o nosso ΔY, tirá-lo daqui, vamos colocá-lo aqui, e agora aquilo que temos é, portanto, a primeira parte tem a ver realmente com a nossa relação entre os pesos específicos, e depois aquilo que vamos ter, como é evidente, é menos 1. Porquê? Porque tínhamos posto em evidência a questão do ZB menos o ZA, e é aquilo que sobra, como é evidente. Portanto, vezes o ΔY, reparem, que é isso que tínhamos antes. Este daqui resultou daqui, e depois o ZB menos o ZA, se nós voltarmos a visualizar aqui a nossa imagem, ZB menos ZA, o que é? É ΔY, não é? Portanto, continuar aqui então a nossa resolução. Espero que tenha ficado claro esta parte, vou só recapitular mais uma vez. Portanto, este ZA passou para o outro lado, e reparem, ZB menos ZA, aquilo que nós temos é que ZB menos ZA é ΔY, e portanto onde está ZB menos ZA vamos colocar esse ΔY. Como temos aqui outro ΔY associado aos pesos específicos, portanto mantemos, e fica menos 1, e isto vezes ΔY. Portanto não temos agora dificuldade em perceber o que foi feito. Bom, como eu vos disse, necessitamos agora de relacionar a questão do caudal, não é? Nós sabemos que pela equação da continuidade que o caudal que está em escoamento é exatamente o mesmo, porque não há nenhuma fuga. Portanto, nós dizemos que o caudal é igual à velocidade da secção 1 vezes a área da secção 1, como é evidente, e como acabei de dizer, pela continuidade, podemos referir que isto vai ser exatamente a mesma coisa para a secção 2, não é? Portanto, desta forma será possível nós relacionarmos então a velocidade 1 com a velocidade 2,
E, portanto, agora tanto nos faz, ou então até substituir, não é? Reparem, eu agora poderia até aproveitar, porque aquilo que me está a ser pedido é para determinar o caudal escoado. Ora, se é a determinação do caudal, onde está V1, eu vou pôr caudal a dividir pela área. Onde está V2, eu vou pôr caudal a dividir pela área 2. E dessa forma, tenho uma equação que será possível de resolver diretamente em função do caudal. Então, vamos fazer isso, não é? Portanto, é exatamente esta equação, só que agora temos que adaptá-la para a nossa, para aquilo que acabamos de dizer, não é? Ao fim e ao cabo. Portanto, nós aqui vamos ter então o caudal. Ok, então temos aqui 2G, mas agora tínhamos que ter por baixo o quê? A área 2, mas ao quadrado, não é? Portanto, aquilo que vamos ter, que aqui colocar área 2 quadrado. Depois, menos alfa, menos 0.05. Aqui voltamos a ter, então, caudal ao quadrado. Cá em baixo ficará, então, vezes a área 1. Certo? E, por fim, portanto, tudo agora substituído. Podemos resolver em ordem, então, ao nosso caudal. Temos que fazer os cálculos auxiliares, não é? Portanto, quer da área 1, quer da área 2, sabemos as secções 0,6 e 0,3 e, portanto, é possível de determinar os valores. A densidade relativa do mercúrio é 13,6, a densidade relativa do nosso fluido é de 0,85, como estava a ser referido no enunciado. E, portanto, fazendo a substituição, nós vamos obter, então, o resultado que o caudal será igual a 0,285, portanto, metro cúbico por segundo. E, portanto, desta forma temos o exercício resolvido. Espero que tenham compreendido. Fazer aqui uma pequena revisão apenas. Portanto, temos aqui então uma secção de 0,6, a parte da contração, a secção menor é de 0,3, o fluido escoa-se da esquerda para a direita e, portanto, provoca aqui um desnível no manómetro de 0,06 metros no manómetro de mercúrio. Nós temos todos os dados que nos permitiram então determinar o caudal. Para isso, foi fundamental a utilização da equação de Bernoulli, perceber de que forma podemos introduzir a perda de carga e que tipo de perda de carga nós temos aqui, a perda de carga localizada. Depois fizemos a relação entre as secções 1 e 2 com os pontos A e B aqui. Estes pontos A e B, reparem, é importante que nós percebamos de que forma é que podemos relacionar as tomadas de pressão com as linhas de separação do fluido que está em escoamento com o fluido manométrico. E foi isso que fizemos aqui. Nós sabemos então que esta cota piezométrica que nós colocamos, de P1 sobre γ mais Z1, há de ser igual ao PA sobre γ mais ZA. Isto é fundamental. Se não percebermos isto, vamos ter muita dificuldade em compreender a resolução do exercício. E, portanto, aquilo que fizemos para a secção 1 também podemos fazer para a secção 2, juntamente com o ponto B. Fizemos a substituição na expressão da equação de Bernoulli, relacionamos ainda
o ponto A com o ponto B, através do manómetro diferencial. Isto permitiu-nos então continuar a resolução do problema, de tal forma que foi possível eliminarmos as pressões que estavam ali. Reparem, eu tenho tomadas de pressão, como vos referi, tenho um fluido manométrico e essas tomadas de pressão em nada me foram indicar do que termos ali a diferença entre a deflexão que é provocada no manómetro diferencial. E vocês vejam que isso daí é uma simplificação bastante útil para a resolução do problema, não é? Depois é apenas uma questão aqui de simplificação da equação, relacionar com as secções 1 e 2, como é evidente, que tínhamos anteriormente, e chegamos ao resultado final que pretendíamos, né? Portanto, de 0,285, sendo este o caudal que está em escoamento no nosso Venturi. Obrigado.